Muito bom dia! Bem-vindos a mais um Café com Edu. Estamos ao som maravilhoso de Lamento no Morro, de Luiz Bonfá. Uma música deliciosa para começar a nossa manhã de terça-feira. Se você é a primeira vez que está aqui comigo nesta manhã, eu sou o Edu Zaidental, eu sou empreendedor e o que é empreendedorismo? O empreendedorismo é o processo de reflexão de propósito e como colocar esse propósito em prática. E eu estou aqui compartilhando faz mais de 2 anos com vocês as minhas reflexões do empreendedorismo, momentos importantes que estamos passando, difíceis na minha perspectiva e não necessariamente na sua, mas na minha, mas diria que muito feliz por ter segundo turno, sendo bem honesto com vocês, porque eu acho que eu já falei sobre isso num Café com Edu no passado. A gente vive num mundo de polaridades, a gente vive cada vez mais as polaridades exacerbadas. E a única maneira da gente integrar essas polaridades como um processo evolutivo é a gente vivendo as polaridades, a gente literalmente experimentando os polos. E eu acho que o segundo turno vai permitir, de alguma maneira, a nossa sociedade brasileira experimentar estas polaridades, né? Então é saudável, apesar de difícil, de doído, incômodo, e vem todas as emoções do mundo neste processo, mas eu continuo dizendo que é muito saudável a gente poder experimentar essa polaridade e aí tomar as melhores decisões, cada um de nós, certo? Então esse é meu comentário inicial sobre as eleições, que eu não podia deixar de não comentar, mas o tópico de hoje não é sobre eleições. O tópico de hoje é um conceito muito tradicional chamado Payback e Return on Investment, ROI. Eu quero trazer esses conceitos para o mundo do empreendedorismo, tá? E esse é o tópico de hoje. Vamos falar de assuntos financeiros, só que obviamente, como vocês sabem que sou eu que estou falando, vai ser financeiro, só que vai ter componentes humanos e componentes inovadores, vamos dizer assim, dentro desse conceito, tá? E isso foi inspirado num café que eu fiz ontem. Eu tomei café com várias pessoas ontem. E uma delas eu estava batendo um papo sobre as decisões de investimento que eu fiz ao longo desses 10 anos de empreendedorismo que eu tenho. E eu queria compartilhar um pouco, porque dentro do mundo corporativo, se você não sabe o que é payback e ROI, é importante que isso são medidas financeiras para você avaliar um projeto, se você faz um investimento num projeto ou não faz um investimento num projeto. Dentro do mundo corporativo, quando eu estava na Johnson, Unilever, Philip Morris, etc., você fazia uma decisão de um investimento e tinha que dar um payback mais ou menos de até 2 anos, né? Então o retorno daquele dinheiro que você tinha investido tinha que vir pelo menos em até 2 anos. Ou mesmo taxas de retorno, né, percentualmente, que é o ROI, né? Return on Investment, que basicamente é a comparação com quanto o teu dinheiro está retornando, né? Qual é a taxa interna de retorno desse investimento. E aí, portanto, tinha algumas métricas lá, cada empresa tem sua métrica, né? E você tomava a decisão de investir ou não. E é muito interessante porque faz 10 anos que eu estou no mundo do empreendedorismo. Eu tomo as decisões dos meus investimentos. Se eu investo em um projeto, se eu começo um caminho, se eu começo um novo site, um novo projeto. E aí eu queria compartilhar com vocês as reflexões que eu faço e que eu tenho feito nesses 10 anos a respeito das decisões de investimento que eu tenho feito. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é que primeira coisa dentro do mundo do empreendedorismo que a decisão de investimento é feito, primeira coisa é você se escutar. É você fazer uma análise intuitiva, né? Análise não, né? Você sentir a intuição, você escutar a tua intuição, você escutar internamente para que caminho e se aquele investimento faz sentido ou não. Você vai falar assim, pô, Edu, mas se isso é louco, imagina. Eu posso garantir para vocês, e tem várias histórias dentro do mundo empresarial,
de clientes meus, inclusive, que muitas das decisões dos empreendedores foi baseado nisso, né? A gente estava conversando agora, eu e meus pais aqui, no café da manhã, quantos e quantos anos a Amazon não deu retorno do ponto de vista de dar lucro. Muito mais do que 2 anos. A Uber, né? Cara, quanto que não deu de prejuízo já. Então, é muito importante dizer que a intuição não é abraçar a árvore, né? Eu estou lançando um programa chamado Abraçando a Árvore essas semanas, tá? Isso é um outro assunto. Não é uma decisão de abraçar a árvore, é uma decisão que acontece muito no mundo empresarial, no mundo de inovação, no mundo empreendedor. Então, a primeira coisa é intuição, tá? Agora, óbvio, você escutou a intuição e aí a mente, as estruturações financeiras precisam acompanhar, né? Precisa estruturar para que realize aquele projeto. E, portanto, eu não nego, precisa olhar payback, retorno de investimento, etc. Agora, se você usar as mesmas métricas do modelo antigo de funcionamento do trabalho, do mundo, no mundo novo, não orna, não funciona, galera, dá pau. Se eu falar que eu estou há 10 anos e muitos dos investimentos que eu fiz ainda não deram. Ou a gente pode medir de um jeito diferente. Essa é a minha proposta aqui para vocês. Primeira coisa, tem 2 grandes variáveis dentro dessas métricas financeiras. A primeira é o tempo, tá? E a segunda é o que você mede como retorno, certo? Então, 2 componentes aqui que eu quero trazer para vocês. O primeiro componente é tempo. Tempo dentro do mundo do empreendedorismo, e aí eu quero ressaltar aqui um Café com Edu que eu já fiz lá atrás, sobre Kairos. Se você não assistiu, recomendo muito fortemente você entrar no meu canal do YouTube e ir lá e assistir. O componente do tempo é um componente que muda muito dentro desse mundo novo que a gente está vivendo, né? Então tem o cronológico, mas tem o Kairos, tem o tempo de amadurecimento teu e das coisas e do projeto. E portanto, quando você encaixa isso dentro de uma métrica chamada payback, por exemplo, dá pau. Porque tem um processo de amadurecimento. Porque vamos combinar que muitas das decisões do investimento para retorno financeiro e também dentro do mundo do empreendedorismo para você realizar seu propósito. E o retorno financeiro é uma consequência disso. Então a principal coisa de decisão é sobre o seu retorno em relação a você realizar o seu propósito, que você está muito afim de fazer. Nesse sentido, eu vou para a segunda grande variável dentro dessas métricas financeiras. Então tem o primeiro componente, que é o tempo. Tem um segundo componente, que é o que você mede para ver o teu retorno, né? Então grana é um dos indicadores. Mas o principal que eu diria para vocês é aprendizado. É o quanto aquele investimento vai me gerar de aprendizado para o meu crescimento e para o crescimento do meu projeto e, portanto, o meu crescimento em relação ao meu propósito. O quanto aquilo está ornando com o propósito que eu estou fazendo. Faz sentido, sabe essa palavra? Faz sentido eu caminhar nessa direção, eu fazer este investimento. Então, aprendizado é um componente muito importante a ser incluído no retorno do investimento. Segundo grande, eu diria grande componente aí que a gente precisa incluir, além da métrica financeira, de fluxo de caixa, de quanto aquilo vai trazer, são as relações. Quais relações que eu estaria ganhando ao fazer este investimento? Como é que fica a minha rede? A gente tem muitos ganhos do ponto de vista de relacionamento. E os relacionamentos ajudam no aprendizado. Outro componente importante. Né? Terceiro componente, do ponto de vista de coisas que você precisa incluir no retorno do investimento. Quanto tesão você vai ter em estar fazendo aquilo, aquele projeto. E o tesão está totalmente associado a aprendizado, a relacionamentos, porque quanto mais mobilizado, mais energizado, mais olho brilhando, se atrai pessoas nessa frequência, falando do Café com Edu que eu falei de sintonia e sincronicidade. O tesão também tem uma influência enorme na questão do tempo também.
Porque, puta, quando você mobiliza, tua capacidade de execução aumenta. E, portanto, você vai, puta, fazendo, né? Então, além do retorno financeiro, eu queria ampliar um pouco esses conceitos, porque, de novo, aqui eu quero insistir. Se você está indo para o mundo do empreendedorismo, mas ainda a gente carrega para o mundo do empreendedorismo muitos dos conceitos que a gente aprendeu no mundo antigo. E aí muitas das decisões de investimentos não são feitas. E muitas inovações não saem do papel. Porque a gente está preso em determinados conceitos ainda fixos. Eu não estou dizendo que esses conceitos não são importantes, eles são muito importantes, só que a gente precisa integrar, incluir e transcender. Né? Isso é um conceito muito integral. Então, incluir esses conceitos, payback e return on investment, só que transcender. E o que eu quero trazer com a transcendência? Eu quero trazer aqui a transcendência do ponto de vista de um tempo, de novo, kairos, tempo de amadurecimento. Se vocês me falassem que eu levaria 10 anos para chegar onde eu estou hoje, eu te mandava para aquele lugar, provavelmente. Porque, tá louco, o cara vai demorar muito. Agora, eu fiz tudo, aprendi pra caraca. Então, tempo é um componente. Se desamarrar um pouquinho desses cronogramas que a gente tem. Segundo componente é que coisas que você vai incluir do ponto de vista de retorno mesmo. Retorno, grana, sem dúvida. Não estou dizendo para você não medir grana. Mede. Quanto que vai dar de fluxo de caixa, quanto que é o projeto e tal. Agora, principalmente, traz outros componentes como aprendizado. Quanto que você aprende. Muito importante. No final das contas, a gente está aqui fazendo toda essa geringonça. Essas relações, os trabalhos, eleições, o mundo que a gente está. Tudo isso para a gente evoluir e crescer espiritualmente. Eu acredito nisso, tá? A gente está aqui para evoluir e crescer como um ser. E nesse sentido, olha que tesão, retorno do investimento no sentido do nível de aprendizado. Eu já fiz investimentos em vários projetos que não deram grana como resultado, mas eu aprendi pra caramba, meu. E continuo aprendendo. Então, entre aspas, eu já perdi muito dinheiro, mas eu não perdi. Eu perdi grana, entre aspas. Mas foi um investimento no meu crescimento e no meu aprendizado. A outra coisa importantíssima, eu aprendi e me conectei com pessoas incríveis porque eu fiz aquele investimento. Aprendi muito com determinadas pessoas. A minha rede enriqueceu. Eu sou uma pessoa rica hoje. Sou uma pessoa rica porque tem aprendizado dentro de mim e porque eu tenho relações incríveis. Além disso, eu tenho um tesão enorme por continuar fazendo o que eu estou fazendo. É todo dia? Não. Tem certos dias que dá uma bodeada, porque a vida é desse jeito. Agora, eu sou uma pessoa rica porque eu tenho brilho no olho em muitos dias, porque eu tenho relações incríveis e porque eu tô aprendendo pra caramba. Eu sou um ser humano muito melhor. Eu me julgo. Cresci muito do que há 10 anos atrás. Valeu cada centavo que eu investi. Ju tá escrevendo aí, ó, dar valor e mensurar o intangível. Exatamente. Agora, quando a gente... É muito interessante isso, Juliana, porque... Quando a gente fala do intangível no mundo anterior, a gente, não, isso é intangível. É quase como se a gente colocasse num saco, assim, é intangível. Né? E é quanto que é importante dentro desse processo de reflexão você incluir isso.